Olá, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo para nós conversarmos sobre um tema, uma discussão que aconteceu na nossa aula de atividade física e saúde e que a aluna Amanda, né, ela fez uma pergunta sobre a imunidade e o exercício, sobre por que o exercício intenso ele acabaria baixando a imunidade quando a pessoa treina ou quando o nosso aluno treina. Então, ontem nós tivemos a resposta, a gente chegou a responder a Amanda e tudo, nós discutimos em aula, mas eu resolvi fazer esse vídeo para ficar um pouco mais claro. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês a pergunta, né? Treinar intenso reduz a imunidade, e também tentar explicar de uma forma bem simples, sem muito aprofundamento, até para o vídeo não ficar muito longo, tá? Cada um dos itens que a gente precisa levar em conta para ter esse raciocínio com relação à intensidade do exercício e à imunidade, tá? Eu coloquei um gráfico aqui, um gráfico bem simples, que eu desenhei há pouco. Então, aqui, ó, esse gráfico aqui representaria a função imune. Então, nós estaríamos ali imunizados na parte bem de cima, vamos dizer assim. Essa linha em azul representaria aqui ó, o normal, que seria a imunidade normal do indivíduo. Aqui uma fase de repouso, aqui uma fase de treino, uma fase de recuperação. A linha amarela vai representar um treino moderado e o que acontece com o nosso aluno durante um treino moderado, e a linha em laranja vai representar um treino intenso. Então aqui seria um treino, uma representação de um treino moderado e aqui um treino intenso no caso. Quando a gente coloca o aluno, ele estava, digamos que sedentário, e começa a treinar, né, de forma moderada, vamos dizer assim. Nós colocamos ele num treino de forma moderada. Olha o que acontece com a função imune dele. Durante o exercício, a imunidade vai subir, tá? Ela vai subir até um ponto onde, durante o exercício, devido às liberações hormonais e às funções que ele utiliza durante o exercício, ele vai ficar com um período onde a imunidade dele vai estar aumentada. Logo após o exercício, ele começa a decair, tá? Essa imunidade começa a decair, até voltar à normalidade, ou um pouquinho abaixo da normalidade, mas logo se recupera. Isso num treino moderado. Tá? Num treino moderado acontece isso com o indivíduo. Quanto tempo leva de recuperação aqui? Foi uma das perguntas que a gente conversou ontem. Se for um treino moderado, ele leva em torno de 30 minutos a 1 hora, já se consegue ter uma recuperação desse abaixo do normal para o normal. Mas quando o treino é intenso, vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui. Durante a execução do treino, aumenta com certeza a imunidade durante o treino, ou seja, durante o treino ele começa a ter esse processo de imunidade, devido à liberação dos hormônios e tudo mais, durante o exercício, mas depois ele cai abruptamente. E olha só, ele cai tanto que ele passa dessa curvatura normal e fica abaixo desta curvatura até ele voltar à normalidade, certo? Aqui a finalização do gráfico é só porque eu não consegui inserir direito o desenho aqui, mas não, essa curvinha de volta não representa nada. Vamos até a hora que ele chega à linha aqui. Então, esse período aqui em que a imunidade fica muito baixa devido a um treino intenso, lembrando, um treino intenso, a gente chama ela de imunossupressão. Então, imunossupressão é essa fase que ele fica abaixo do normal. E isso depende, foi a resposta que nós tivemos ontem à noite, né? Depende do indivíduo para indivíduo o tempo de recuperação. Dá uma olhada só, pode variar de 30 minutos, se o indivíduo for treinado, acostumado, tá? Então, durante esses 30 minutos, ele vai estar assim com aquela sensação de garganta irritada, às vezes até uma coriza, até com a baixa imunidade dele, que a gente chama de imunossupressão, até 72 horas. Até 72 horas a literatura nos fala que de 30 minutos até 72 horas ele fica suscetível à infecção por via respiratória ou com a baixa imunidade para qualquer tipo de infecção nesse caso, mas principalmente pelas vias orais, tá? Pelas vias respiratórias. A grande maioria, né, das pessoas é de 24 a 48 horas, mas isso tudo aqui vai depender de vários fatores, como por exemplo assim, o tipo de exercício que ele fez, tá? Nessa intensidade, mas que tipo de exercício foi colocado,
A alimentação desse indivíduo, se ela, por exemplo, está numa restrição calórica, isso pode ajudar a um aumento dessa imunossupressão, a um tempo maior de necessidade de recuperação. Se ele está com uma péssima qualidade de sono também, isso aqui vai aumentar, tá? E se ele está sendo submetido a estresse. Então, esses fatores como o exercício, o tipo de exercício que ele fez, a alimentação, o sono e o estresse a qual ele está sendo submetido, e isso vai fazer com que esse período de imunossupressão aumente. Se ele tiver com uma boa qualidade de sono, se ele tiver com uma boa qualidade de alimentação, se ele não estiver estressado, é lógico que esse tempo vai diminuir. Tá? Mas e por que que isso acontece? Tá? Por que que a imunidade cai? Por que que a imunidade cai? Ela cai por alguns fatores. Logicamente que aqui não é relacionado só ao exercício, mas à higiene pessoal. Quando a pessoa não tem uma boa higiene pessoal, não lava bem as mãos, não toma aqueles cuidados necessários, o que acontece? Ela pode, sim, colocar um vírus para dentro do corpo, principalmente naquele período que ela está em imunossupressão ali. Então, ter esse cuidado, que a higiene pessoal é um dos fatores, não é? Não vamos culpar só o exercício também, tá? Outros culpados, como eu coloquei, o exercício, a alimentação, o sono, o estresse. Ou seja, se uma pessoa está fazendo uma dieta restritiva muito grande, onde ela elimina muito carboidrato, ela pode sim estar ficando com a sua imunidade baixa devido à alimentação, não só o exercício. E aí, por exemplo, até mesmo que você prescreva um tipo de atividade moderada devido à falta dos nutrientes, falta de uma alimentação bem balanceada, uma alimentação visando um emagrecimento rápido, vamos colocar assim, ela pode também ficar aumentar o período de imunossupressão do indivíduo. Falta de sono, pessoas que dormem mal, tá? E as pessoas que estão estressadas estão mais suscetíveis, tá, à imunossupressão. Olha só, então fatores que associados tornam-se ainda mais perigosos, né? E aumentam ainda mais o número, o tempo, né? O tempo de imunossupressão. Um treino mais dieta muito restritiva, tá? Um treino mais um sono irregular, um treino mais a pessoa estressada. Então, isso aí pode ser fatores que somados aumentam aquele intervalo ali que a pessoa fica suscetível a infecções, tá? Por que durante, por exemplo, o treino, né? O treino a pessoa fica imunizada? Porque ali ela está liberando hormônios para executar o exercício, e durante a execução do exercício aumenta a imunidade dela. Mas assim que cai, por que que ela cai? Porque nós temos um aumento do cortisol e da adrenalina. Sabe, cortisol é um hormônio catabólico e a adrenalina é um hormônio de estresse fisiológico. Então isso aí faz com que a gente atinja células como os linfócitos. O que é os linfócitos? Só para lembrar, são células de defesa. Elas têm receptores para o cortisol e para a adrenalina. O que acontece quando você faz um treino muito intenso e libera muito cortisol e muita adrenalina? Os linfócitos, por ter esses receptores, eles vão captar essa adrenalina e esse cortisol. Então, eles vão ficar ocupados, que a gente chama de linfopenia, ou seja, a diminuição dos linfócitos disponíveis. Então, esse linfócito, ele é uma célula inteligente. A cada vez que ela recebe, por exemplo, um vírus no nosso corpo ou uma agressão ao nosso corpo, o que acontece? Ela se torna mais inteligente e mais forte para combatê-lo. Mas aí, tu tendo elas ocupadas devido ao estresse do exercício, tá? E o nível de cortisol que tu liberou, tu vai ter poucos linfócitos para combater esse vírus. Então, o que vai acontecer? Tu vai ter uma pessoa mais suscetível à contaminação. Dietas restritivas. Por que a dieta restritiva ela é complicada também no caso, a imunidade? Olha só, geralmente as dietas restritivas para emagrecimento elas eliminam o carboidrato, que é um erro, tá? O carboidrato, além de ser necessário para o cérebro, para a gente ter um raciocínio, por exemplo, se você diminuir muito a quantidade de carboidrato para uma pessoa que tem muitas atividades intelectuais, ela vai ter dificuldade de raciocínio, porque ele é necessário. E também, ó, carboidrato é igual a um aumento da insulina no corpo. Quando você ingere carboidrato, você aumenta o nível da insulina no corpo. Você aumentando o nível de insulina no corpo, o que acontece? Ela combate a adrenalina e o cortisol. Então, é interessante sim se ter uma dieta bem balanceada, porque uma dieta muito restritiva de carboidrato, no caso, ele não ajuda a combater
trazer a insulina, no caso, o hormônio da insulina, para combater o adrenalina e cortisol, e a gente tem uma linfopenia com mais facilidade. Então, ter esses cuidados são importantes para o todo dessa imunidade. Tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer a pergunta da Amanda e as discussões que nós tivemos ontem, e até, se não me engano, ontem eu falei que em torno de 24 a 48 horas, mas, na verdade, hoje a gente percebe que, olhando a literatura, tem literatura que fala de 30 minutos, dependendo do nível de treinamento do indivíduo, que essa imunidade fica baixa depois de um treino intenso, até 72 horas, porque existem fatores combinados, como alimentação, o tipo de exercício, a qualidade do sono e o nível de estresse. Espero que tenha respondido aquela pergunta, mas foi muito legal a pergunta dela, porque fez a gente refletir bastante e trazer esses conceitos à tona. Fica à disposição esse vídeo para vocês, se tiverem algum questionamento, é só fazer na descrição aí. Também, se vocês quiserem trazer para a próxima aula para uma discussão mais elaborada a respeito, é só trazer mais alguns itens e a gente discute um pouco mais, tá? Espero que tenha ficado esclarecido, nos encontramos online na próxima aula.